Bom, gente, Einstein já dizia que se você não consegue explicar uma coisa de uma forma simples, como se fosse para uma criança de 6 anos, então é porque você também não entendeu nada. Então eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples para vocês como funciona mais ou menos o nosso sistema imunológico e qual é o papel da suplementação, dos nutrientes, nisso tudo, se realmente faz sentido, não faz, o que é importante, como é que a coisa funciona. A gente costuma saber que o nosso sistema imunológico, é até uma comparação frequente, é o nosso exército de proteção. Então eu botei aqui o nosso exército de proteção. São essas bolinhas aqui, que vai se defender contra o quê? Contra os patógenos. São os pezinhos aqui. E esse patógeno pode ser o que vocês quiserem, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser o corona, pode ser influenza, o que quer que vocês queiram que seja esse patógeno. Então você tem um exército que vai combater esses patógenos. E você precisa ter um bom exército, certo? Então você quer ter um bom exército. Então como que você consegue ter um bom exército? A primeira coisa é tendo bons soldados. Você precisa de bons soldados. Soldados, você vai selecionar, né? Tu não vai selecionar um soldado todo quebrado, fraturado, todo machucado. Então você precisa de células íntegras, células que estejam boas, né? Então você precisa de células que tenham pouco estresse oxidativo e inflamatório. O estresse oxidativo e a inflamação causam lesão na membrana e destroem as células. Então, para ter bons soldados, nós precisamos de células íntegras. O que faz sentido também quando a gente fala de pacientes jovens, pacientes mais velhos. Por que com o tempo a gente vai diminuindo a imunidade? Porque nós vamos perdendo a qualidade das células. Nosso exército vai ficando, literalmente, a qualidade das células vai ficando mais fraquinha, né? Então, nós precisamos de bons soldados. A primeira coisa é essa, ter bons soldados. Nós precisamos de treinamento, nós precisamos de atividade física. Você não pode ter um soldado sedentário. E aí existem muitos estudos que falam sobre a importância da atividade física, liberando cascatas hormonais que melhoram a resposta inflamatória, o estresse oxidativo, a liberação de substâncias que capacitam esse exército. Então, treinamento, atividade física é fundamental para ter um bom sistema imunológico, ok? O que mais que a gente precisa? Alimentação. Você precisa que esses caras estejam bem nutridos. Se esses caras não comem, se eles não têm nutriente bom, como é que eles vão ter força para lutar? Então esse é um outro ponto que a gente tem muita evidência científica já de que a alimentação faz diferença no nosso sistema imunológico, na qualidade desse exército. O que mais que a gente precisa? Que eles estejam descansados. Se você tem um cara que não dormiu, qual é a sua produção e o seu rendimento quando você fica à noite sem dormir, quando você está extremamente cansado? Você não aguenta, não aguenta nada. Então eles precisam estar descansados. Ou seja, o sono é importantíssimo para o desenvolvimento do sistema imunológico. Durante o sono a gente libera melatonina, que é um hormônio altamente antioxidativo e inflamatório, a gente faz os reparos, a gente faz diminui o cortisol, que é o hormônio também que danifica as células. Então o sono é importantíssimo para a melhora do sistema imunológico. O que mais? A gente precisa que esses soldados tenham uma mente sã, né? Você não pode ter um soldado louco, descompensado, estressado, panicado, nervoso para ir para frente de guerra. Então o manejo do estresse é importantíssimo para o sistema imunológico e também temos muita evidência científica falando como o estresse diminui a imunidade, né? Isso a gente vê em muitas doenças. Eu me estressei e tive uma herpes. Eu me estressei e tive várias outras, tive uma infecção de garganta, né? E essa relação que parece distante, a gente sabe hoje que é muito bem explicada, né? Através do aumento do cortisol e de cascatas inflamatórias que atacam e diminuem o nosso exército, o sistema imunológico. Então, isso aqui seria a base para a gente ter um bom sistema imunológico. Então, vamos supor que a gente faça isso tudo aqui, ok? Então, a gente tem um bom exército para combater esses patógenos aqui de igual para igual. Agora, você imagina que, além disso, eu dê para esse exército aqui, algumas armas. Escudo, espada, arco e flecha, machadinha. Você acha que isso vai influenciar? Eu acho que vai. Acho que esse exército vai ter mais chance ainda. Se eu der um suporte legal aqui, ainda der uma armadura e tal, tem muito mais chance desse exército ainda potencializar o efeito desse exército.
E o que seriam as armas? Vamos ver. Corta aí, produção. Vamos botar as armas aqui em cima. Ih, não tem produção. Botei aqui aí, peraí. Tcharam! Estão aí as armas então. Quais seriam essas armas que a gente poderia dar? Vitaminas A, C, E, D, B2, B6, B12, ácido fólico, B9. Minerais, ferro, zinco, selênio. Aminoácidos, glutamina, ornitina, arginina. Tudo isso daqui poderia funcionar como armas para potencializar isso. Por quê? Algumas dessas vitaminas e desses minerais, eles funcionam como cofatores de muitas enzimas e de muitos processos metabólicos. Ou seja, para você converter uma coisa na outra e tal, para o metabolismo acontecer, você precisa desses minerais e macro e micronutrientes como cofatores para a reação acontecer. Então, eles são bem importantes como cofatores, sem contar que muitos deles, como por exemplo os aminoácidos, a glutamina, a ornitina, a arginina, funcionam diminuindo o estresse oxidativo inflamatório, o que melhora a qualidade desses soldados. Então, se você dá para eles essas armas, eles se tornam ainda mais potentes. Isso pode muito ajudar. É claro que se eu já tenho vitamina A, D, E e tal suficiente, não vai fazer diferença. Se eu já tenho minerais suficientes, isso não vai fazer diferença. Se eu já tenho aminoácidos suficientes, isso não vai fazer diferença. Mas quando existe a deficiência, que é uma coisa bem comum na nossa sociedade, aí tem estudos falando sobre a deficiência nutricional coletiva endemicamente, né? Claro que isso tem que ser avaliado individualmente. Quando você suplementa isso, você potencializa esse sistema imunológico. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vamos supor que agora meus soldados são fortes, tá? Eu tenho bons soldados, eu tenho boas armas, mas eles estão com bolas de ferro presas no pé. Tem uma bolinha de ferro aqui presa. Sabe aquelas bolas de ferro? Eles vão se arrastando e não conseguem funcionar direito porque tem bolas de ferro presas no pé. Isso pode atrapalhar, né? E o que seriam então as bolas de ferro? Vamos ver. Pausa, produção. Não tem produção, gente? Não tem produção. Tcharam! Bolas de ferro. Então, o que seriam nossas bolas de ferro que a gente precisaria remover para potencializar isso? Álcool, cigarro, uso de drogas e o xizinho lá no final, que não ia dar para escrever tudo que não ia aparecer no vídeo, os xenobiontes, que são vários compostos que a gente entra em contato e que o nosso corpo não reconhece, tem um trabalho danado para processar no fígado, sobrecarregam muito o nosso organismo. Então, quando a gente tem bolas de ferro que atrapalham o nosso sistema imunológico, também não é legal. Então, o ideal para ter um sistema imunológico assim top do top do top era o quê? Remover essas bolas de ferro também, né? Então, a base tá aqui, bons soldados, arminhas e tirar as bolas de ferro. Beleza. Mas aí eu pergunto para vocês uma coisa. Se eu tenho soldado tudo fraco, vamos supor que eu não tenho bons soldados, meus soldados são todos fracos, adianta eu dar arma para um bando de fracote? Não necessariamente, né? A maioria das vezes não vai funcionar. Se eles estão cheios de bola de ferro, adianta também dar arma? Também não vai funcionar. Ou, se o meu exército são 3 carinhas, vamos botar aqui, 1, 2, 3, e um deles ainda tá com a bola de ferro, adianta eu entupir de arma aqui? Não adianta. Então, assim, a suplementação, ela depende de um exército legal para ela ter uma ação. Ela sozinha, ela realmente não vai conseguir resolver tudo. Entenderam a ilustração? Não adianta eu entupir de arma se eu não tenho um exército e se eu não tenho um exército bom. Então, a primeira coisa é isso aqui, ó, é ter um bom exército. Tirar as bolas de ferro do pé da galera, importantíssimo para o sistema imunológico, eliminar as coisas que atrapalham e dar umas arminhas. Aí sim a gente consegue ter o top do top do top. Acho que eu consegui me fazer entender, né? Eu espero, pelo menos, né? Se não, é porque eu não entendi também, segundo Einstein. Então, para eu ter certeza que vocês entenderam, eu vou colocar no quadro aqui, vou apagar tudo, vou botar algumas perguntas e a gente vai responder juntos, ok? Produção não, que eu não tenho. Então, me digam lá. Baseado no que a gente conversou, suplementação não serve para nada? Nunca! Não, a gente já viu que serve sim, que ela tem um papel bem importante, que a deficiência nutricional e a carência nutricional deixa esse exército mais fraco e mais vulnerável de várias formas. Eu resumi no desenho lá. Mas a gente já viu que não, serve para alguma coisa assim. Pode não ser a cura milagrosa de tudo,
que é inclusive a pergunta seguinte: suplementação vai te tornar uma máquina mortífera? Beleza, agora eu tô tomando vitamina C, vitamina D e acabou, e isso vai me tornar uma máquina mortífera, eu tô resistente a infecções, meu sistema imunológico tá power. Só isso vai resolver? Não, né? Então, suplementação não serve pra nada? Não, suplementação serve pra alguma coisa. Suplementação te torna uma máquina mortífera sozinha? Também não, não é só isso que vai te tornar uma máquina mortífera. Suplementação ajuda a melhorar o seu sistema imunológico? Ajuda? Ajuda, né, gente? Ajuda. Sim, vai dar uma força lá. Todo mundo tem que tomar a mesma dose tudo. Ah, então eu vou tomar tudo, vou pegar aquilo ali e vou tomar tudo. E todo mundo tem que tomar esse negócio. É assim que funciona? Não, a gente já viu que se você já tem doses adequadas de alguma coisa ou outra, você não precisa suplementar, não deve. Algumas coisas até em excesso podem causar dano, como por exemplo o ferro, que é extremamente oxidativo. Eu tenho um vídeo já falando muito sobre o ferro, que o ferro é extremamente oxidativo, então ele em excesso, ele é ruim também. Ele estraga as nossas célulazinhas, né? Então, em excesso também pode ser ruim. Então, o ideal é o quê? Ih, pulei a pergunta, gente, já fui para a última. Mas enfim, serve para todo mundo tudo? Não. O ideal é a gente personalizar. Então, a individualização é o que melhora mais, tem a melhor resposta quando você conhece seu paciente, sabe se ele tem doença crônica, sabe quais as deficiências, como é a alimentação dele, qual é a rotina dele, para saber o que fazer para ele. Porque cada um, por exemplo, quem come muito industrializado, normalmente consome muito iodo, né? Então a gente tem que se preocupar da relação com o iodo. Então, é bem individualizada a coisa. Então, individualização melhora? Sim, vamos fazer uma coisa individualizada. Todo mundo tem que tomar tudo? Não, Priscila, não. E só existe a via oral? A única forma de fazer a suplementação é via oral? Não, existem outras formas, existem algumas coisas até que são mais absorvidas por outras vias. Isso é uma outra coisa que quando a gente fala de suplementação, a gente precisa entender. Um exemplo comum é a coenzima Q10, que muita gente está fazendo e que a absorção dela oral é muito ruim. 2,5%, 3% mais ou menos por cento é que é absorvido via oral. Então o ideal é que seja feito injetável, intramuscular ou transdérmico. Os hormônios também transdérmicos são melhores. Venoso muitas vezes. Então a gente às vezes tem um paciente que tem uma síndrome desabsortiva, que ele não consegue absorver bem. O meu pai, por exemplo, que teve um câncer de intestino, ele tirou o intestino inteiro. Ele tem dificuldade de absorver alguns nutrientes. Às vezes a via venosa para ele é melhor. Né? Pacientes pós-bariátrica que também não absorvem bem, a via intravenosa ou intramuscular também é muito interessante. Então não existe só a via oral. E as outras vias podem sim ser muito úteis com as suas indicações para cada paciente. Não tem necessidade de todo mundo fazer isso, mas alguns têm indicação. Então a individualização, gente, sempre é a melhor opção. E para você que quer entender isso um pouquinho mais a fundo, eu vou deixar uma referência legal aqui, que é da revista Nutrients. Um artigo que saiu em outubro de 2018, uma revisão sistemática, que é bem legal, é o topo da pirâmide de qualidade de evidência científica que a gente tem hoje, e essa revista é uma revista indexada, ou seja, uma revista séria. Então é um artigo bem legal que fala Immune Function and Micronutrients Requirement Change over the Life Course. O que significa isso? Priscila, embolei até a língua. Então, é a função imune e as necessidades de micronutrientes ao longo da vida. É bem legal esse artigo, porque ele explica tudo isso que eu falei mais detalhadamente e ainda coloca isso ao longo da vida. As necessidades na infância, necessidades na vida adulta, necessidades na velhice. Então é um artigo bem legal. Fora que na referência dele você acha muitos outros artigos com muitas outras evidências, vai te jogar para outras revistas muito legais, tá? E eu não posso deixar de reforçar aqui uma coisa muito importante. Depois de tudo isso que a gente ouviu, importantíssimo um trabalho em equipe multidisciplinar, interdisciplinar e, se possível, transdisciplinar, melhor ainda. Porque os micronutrientes, na verdade, eles poderiam estar todos vindo da dieta. A suplementação, ela é válida, ela é importante. A gente viu que tem pacientes que não conseguem absorver bem, enfim, ela é útil, mas o acompanhamento nutricional aqui faz muita diferença. Não só nutricional, mas a gente viu que a atividade física, o educador físico também, o cara que trabalha com sono, manejo do estresse, um psicólogo. Então, assim, equipe multi é importantíssimo para tudo na nossa vida e para o nosso sistema imune não seria diferente.
Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na referência aqui esse estudinho aqui, tá? E outra coisa, ele é grátis, dá para baixar grátis, ele inteiro na internet. Vou deixar disponível para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima.